Boa noite, mulheres. A paz de Deus. Boa noite. Boa Como noite. estão? Como passaram? Quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Estou vendo umas carinhas novas aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Thalita. Eu lidero esse grupo aí de mulheres abençoadas. Então, se você está aqui, você também é uma mulher abençoada. Recebeu esse convite. Esse grupo, todas as segundas-feiras, às 20h30, a gente se reúne aqui para falar do amor do Senhor, para trazer uma palavra abençoada, para compartilhar testemunho, orar uma pelas outras. Que conexão é isso, né? Conectar as mulheres, conectar a palavra do Senhor. Então, é um grande propósito que o Senhor nos deu aqui, estarmos reunidas, falando do amor do Pai. Antes da gente iniciar, eu vou fazer a nossa oração inicial. Então, feche seus olhos nesse momento, se puder, tente esvaziar a mente e colocar o seu coração no Senhor para que Ele venha falar conosco nesta noite. Amém? Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer pelo dia de hoje, te agradecer pelas bênçãos concedidas, te agradecer pelos livramentos dados, te agradecer pela tua misericórdia, te agradecer, Pai, pela tua palavra, Pai, pelo teu sustento, pelo alimento, te agradecer pelo trabalho das minhas irmãs, te agradecer, Pai, por aquelas que têm o privilégio de estar em casa também, Pai, curtindo a família, podendo se dedicar à casa. Senhor, obrigada, Pai, por cada uma delas. Obrigada, Senhor, por cuidar da gente. Obrigada pelo teu imenso amor, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é fiel, Pai, nas nossas vidas. Obrigada por esse imenso amor, Pai. Senhor, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, pelas coisas que falamos, pensamos, fazemos. Pai, que nós possamos, Pai, todos os dias, Pai, tentar ser melhor, tentar buscar mais de Ti, mais a Tua presença, mais intimidade, que o Senhor cresça e que a gente venha diminuir a cada dia, Pai. Senhor, nos usa como instrumento do Senhor, fala com cada uma aqui, Pai, nesta noite, que o Senhor venha, Pai, trazer, Pai, a Tua palavra, que o Senhor venha usar, Pai, a irmã, Pai, Priscila, Senhor. Senhor, eu te entrego, Pai, desde já a vida da Priscila, Pai, que aceitou esse convite para estar aqui à frente, falando do teu amor, falando da tua misericórdia, Pai, falando da tua graça, das tuas bondades. Pai, eu agradeço pela vida da tua filha, que o Senhor venha abençoar ela, que o Senhor venha abençoar a casa dela, que o Senhor venha abençoar o ministério dela, a família dela, onde ela pisar, que as pessoas venham sentir a tua presença, que onde ela for, Pai, as pessoas venham sentir a tua presença através da vida da tua filha, Pai, que ela venha salvar vidas, que ela venha ganhar vidas para ti, que ela venha, Pai, curar, libertar, renovar, Senhor, as pessoas, Pai. Senhor, usa ela como instrumento do Senhor, capacita a tua filha, Pai, aonde quer que ela vá, Senhor. Senhor, eu te entrego, Pai, cada uma que aqui está, que o Senhor também possa usá-las como instrumento do Senhor, que o Senhor possa capacitá-las, Pai. Pai, dê autoridade, dê ousadia, Pai. Aquelas que têm timidez, Pai, aquelas que ainda não se sentem prontas, Pai, prepara elas, Pai, que elas venham entender, Pai, que o tempo é agora, Pai, que não temos tempo a perder, Pai, que o Senhor venha, Pai, mudar a história, que elas venham se posicionar, Pai, que elas venham ser mulheres que pregam, mulheres que falam do teu amor, mulheres que resgatam vidas, Pai. Cuida de cada uma das tuas filhas, Pai, usa elas como instrumento do Senhor, Pai. Senhor, que essa noite venha ser uma noite de bênçãos, que a tua presença se manifeste, Pai, seja na casa, seja no trabalho, seja no ônibus, eu não sei onde cada uma está, mas que elas venham sentir a tua presença, Pai, que a sua presença se manifeste, Pai, em todo canto, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Priscila, seja muito bem-vinda, fique à Olá. vontade, se apresente, e a casa é sua, fique à vontade aí, deixa Deus te usar. Amém, glória a Deus. Todas estão me ouvindo bem? Confirma para mim, Thalita, se você está me ouvindo bem. Perfeito. Paz do Senhor, gente, boa noite. É um prazer estar aqui. Obrigada, Thalita. A Rê, né? Não sei se ela já entrou por aí, tá numa fase nova aí pelo convite, mas é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando da palavra do Senhor. E eu vou convidar vocês para nós iniciarmos, não perdermos tempo. Vocês estejam aí com a Bíblia de vocês. Sou a Priscila, tenho 20 anos,
sou do Ministério Missão Pão e Palavra. Acredito que a minha pastora está aí, Fátima, logada. E nós estamos aqui em conexão com o Senhor também, cumprindo aquilo que Ele nos chamou para fazer, né? Então, vou pedir para vocês abrirem no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo de número 16 e 17. Sempre que eu separo um tempo, né, me preparo para poder falar da palavra de Deus, peço que Ele me direcione para um tema específico que Ele queira falar, né, para aquele povo que vai ouvir, que vai receber. E o Senhor me entregou um tema que diz assim: o novo de Deus para a sua vida. Nós vamos viver um novo tempo de Deus, na minha e na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então, Mateus, capítulo 9, verso de número 16, diz assim: nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz-se pior a rotura, faz-se pior o buraco, rasga mais. No versículo 17 vai continuar dizendo: nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém? Até aqui. Eu inicio já dizendo, profetizando sobre a minha, sobre a sua vida, que o novo tempo de Deus já foi liberado em nome de Jesus. E que eu e você nós possamos vir nesse tempo, né, nesse momento que nós vamos adorar aqui, que nós vamos falar da palavra, nos permitir acessar a nova porta de Deus, do novo tempo para Ele, para mim, para a sua vida. Amém? Nós estamos falando aqui de uma palavra onde Jesus está ali com seus discípulos, e os seus discípulos questionam a Jesus, falando o seguinte: mestre, nós somos seus discípulos, parafraseando, tá? Colocando nas minhas palavras, e nós estamos vendo que os fariseus, eles jejuam, que os discípulos de João jejuam também. Mas por que que nós, estando com o Senhor, né, os seus discípulos, não jejuam? Jesus vai responder ali a eles que, estando o noivo na festa, pode alguém estar triste? E vai chegar o tempo do noivo não estar mais na festa. E aí sim vai ser um tempo a qual nós vamos jejuar e buscar pela presença dele. Porque quando nós já estamos na presença, nós mantemos a presença, nós comemoramos com o noivo. Então existe um tempo determinado para todas as coisas com Jesus. E após isso ele vai seguir ali falando no versículo 16, ao qual nós lemos, sobre o pano e sobre o odre. Nós vamos focar aqui no versículo 17. Não sei se todas sabem, se todas conhecem, mas o odre, ele é como se fosse uma botija, só que com um bico, e ele é feito de pele de animal. O odre nada mais é que um elemento feito para a fermentação do vinho. Então, o vinho é colocado dentro do odre, um odre nunca usado, um odre novo. O vinho em seu estado natural, o vinho em seu estado puro, ele é colocado dentro do odre, e a fermentação do vinho vai acontecer dentro do odre. Quando a fermentação do vinho vai acontecendo dentro do odre, ele vai dilatando. Cada vez mais que fermenta o vinho, cada vez mais dilata o odre. E quando o vinho fermenta 100%, o odre dilata em seu estado 100%. Só que a palavra de Deus vai falar que não se põe vinho novo em odres velhos. Ou seja, dá a entender para nós que o odre só é utilizado apenas uma vez, para apenas uma fermentação. Só que existem várias condições para um odre ser usado, existe um tempo, né, para a fermentação do vinho, não é da noite para o dia também. Então, um odre ele fica ali sendo preparado para poder suportar a fermentação do vinho. Só que se a gente coloca um vinho novo, depois que já foi feito totalmente o processo de fermentação do odre, de fermentação do vinho dentro do odre, perdão, em um odre velho, o vinho novo, ele vai estragar o odre que já está velho, e o odre velho já vai estragar o vinho que está novo, porque ele já não comporta mais, ou seja, nós vamos desperdiçar o vinho que é novo, que está puro, está no seu estado natural, que ainda vai fermentar,
porque o odre não tem estrutura para poder suportar a fermentação do novo vinho. Então, Jesus ele dá um exemplo aqui da roupa velha. Quando a gente pega uma roupa que está rasgada e a gente quer remendar, quando a gente vai fazer o remendo, ela vai repuxar. Quando ela repuxar, ela vai estragar mais ainda a roupa. Então, para a gente poder entender cada vez mais, que o que Jesus está falando aqui, basicamente, é que o novo não cabe no velho, e o velho não tem estrutura para suportar o que é novo. Jesus queria que os discípulos deles transicionassem a mentalidade deles do que era velho para o que era novo. Porque ali eles estão questionando Jesus há um tempo de jejum, há um tempo de busca pela presença do Senhor. E por que os discípulos estão questionando isso, sendo que eles já caminham com Jesus há um tempo? Nós já estamos na presença de Jesus há um tempo e nós estamos ainda questionando por que a presença dele não está ali, sendo que ela já se faz presente nas nossas vidas. E os discípulos dele nesse embate aqui, né, questionando ao Senhor, Jesus ele quer que eles transitem e dá esses exemplos. Jesus fala muito, né, por metáforas, por palavras, por parábolas. E ele quer que os discípulos transicionem a mente deles, saia do que é da terra para o que é do céu, porque existem momentos na minha vida e na sua vida, nós estamos tão focados nas coisas da terra, nas coisas terrenas, em como a gente vai fazer, em como a gente vai resolver, em como a gente vai ter aquele resultado que a gente tanto espera, e a gente acaba desconectando a nossa mente do céu, esquecendo que Jesus já está ali, já está fazendo, já está trabalhando, já está, né, movimentando as águas, abrindo portas através da nossa vida, para a nossa vida. E por isso que eu profetizo hoje, em nome de Jesus, que nós vamos transicionar a nossa mente. Que nós possamos, a partir deste momento, a partir dessa palavra, que nós venhamos transicionar o nosso pensamento da terra para o céu. Que nós possamos andar mais conectados com o Espírito do que com a nossa carne e com a nossa alma. Nossa alma é algo, é algo emocional, é um momento emocional, é um momento sentimental, a qual a gente, se a gente for dar ouvidos a ela, a gente se entristece, a gente desiste. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. Então, que em nome de Jesus, ninguém venha invalidar aquilo que Jesus já declarou que é novo para você, que é um tempo novo, que é uma transição nova. Nós possamos tirar o nosso pensamento da terra e colocar os nossos pensamentos no céu. Afinal, o diabo ele acha que os planos dele têm alguma chance de se cumprir na nossa vida, né? Ele pensa, ele tenta, ele arma contra a minha vida, contra a sua, contra a minha casa, contra a sua família. Às vezes nós estamos ali um pouco mais balançado em uma área ou outra, quase permitindo que uma brecha se abre ou não, mas Jesus está ali com a gente logo desperta e volta a nossa mente para o espiritual, transiciona, assim como nós estamos falando, e lembramos que Jesus morreu por mim e por você, para que nós vivemos um tempo novo, um tempo de salvação, um tempo de cura, um tempo de libertação. E ali, em Mateus, né, no versículo 14, os discípulos continuam com Jesus ali naquele embate. Jesus explica para eles, né, por meio de metáfora, por meio de palavras ali, que não se põe vinho novo em odre velho. Jesus não falou em momento algum que o vinho acaba, mas Jesus diz que o odre não tem estrutura para receber o que é novo. A todo momento vai ter vinho de Deus, a todo momento vai ter fonte de águas vivas, a todo momento Deus vai estar preparando algo novo para mim e para você. Só que a diferença é se eu e você temos estruturas para suportar isso. Porque o caminho que me leva até um lugar não quer dizer que vai me levar a outro. Quando nós somos crianças, para passarmos para uma fase de adolescente, nós temos que transitar, amém? E aquilo que nós fizemos de criança para adolescente, a gente já não pode mais fazer de adolescente para adulto. Por quê? Porque nessa transição de uma adolescência para uma fase adulta, nós somos acometidos de mais responsabilidades. E uma criança para um adolescente vem responsabilidades, mas não quanto como um adulto. Ou seja, cada fase existe um preparo. Depois da fase adulta, quando você vai entrar para o meio profissional, quando você vai entrar para a faculdade, você tem que se preparar de maneiras diferentes. Quando nós nos preparamos para uma reunião de trabalho, nós vamos nos preparar de uma forma. Quando nós nos preparamos para uma consulta médica, nós nos preparamos de outra forma. Então, são fases.
nas nossas vidas, a qual nós temos que ir transicionando de pouco a pouco, só que sempre com a direção do Espírito Santo. Quando o noivo, quando a presença do Senhor estiver com você, aproveite e desfrute na presença do Senhor. Nós não precisamos perder tempo enquanto estamos na presença do Senhor, nós precisamos focar nele. Ele vai estar ali comigo e com você. E quando a minha estrutura e a sua não for mais possível para aquela fase, ele vai pegar o odre que era velho e o vinho novo que ele já tem preparado já está pronto. O vinho nunca acabou, o vinho já está pronto. Eu e você temos que estar preparados para receber. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versos 7 e 8, vai dizer que o Senhor preparou uma porta para mim e para você e pôs diante de mim e diante de você uma porta aberta. Apocalipse capítulo 3, quem quiser abrir, verso de número 7 e 8 vai dizer: E o anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Versículo 8. Eu conheço as suas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la. Tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. Da mesma maneira que Deus abre uma porta aqui em Apocalipse para mim e para você, Ele põe uma porta diante de mim, diante de você, e não é apenas uma porta simples, é uma porta aberta. Não é uma porta fechada para você ter que ir lá e abrir. Ele não te ordena abrir, ele já coloca aberta na sua vida. Assim é com o vinho. Ele já coloca o vinho pronto. Ele não manda você ir lá pegar a uva e fazer todo o processo. Ele já te traz pronto. Só que ele precisa que você tenha estrutura para você poder transbordar para o próximo aquilo que você tem em si. Porque aquilo que o Senhor nos entrega nunca é só para nós. Nós não podemos reter aquilo que fica parado em mim, em você, vai fazer mal para mim e para você. Imagine só se o vinho ele fica parado dentro do odre depois do estado de dilatação. O vinho não foi feito para estar no odre. O vinho foi feito para estar na taça e ser servido aos convidados. Então eu e você somos só um instrumento para que aquilo que o Senhor já trouxe de forma natural e pura do céu vai vir ser transformado através de mim e de você, fermentado, o meu chamado, o seu chamado, aquilo que o Senhor te entregou para fazer, para você poder entregar, para você poder servir ao próximo. Afinal, nós somos servos uns dos outros, somos irmãos em Cristo, né? Nos servimos em Cristo. Então, aqui, quando Jesus fala, né, sobre a porta, porque é o próprio Jesus também falando em Apocalipse, às vezes eu e você, nós perguntamos, né, tudo bem, Senhor, mas eu sou um odre, tem vinho em mim, tá sendo dilatado, o vinho vai sair em algum momento, e como que eu vou ficar? A porta abriu, mas como que eu vou passar? Porque às vezes está ali, né, na nossa cara e a gente não consegue nem dar um passo. Jesus faz tudo, o vinho já está pronto, já está dentro do odre, colocou em você, abriu a porta, está ali na sua frente, e eu e você a gente não consegue ainda assim dar um passo, né? Ou eu e você a gente ainda assim não consegue saber como que nós vamos fazer com o odre que já foi dilatado, já chegou no seu limite. Nós ficamos procurando e que nós possamos hoje procurar nos lugares certos, em nome diferente, transicionar a nossa mente, que nós possamos procurar em Jesus, saber que a presença do noivo está com a gente na festa. E nós vamos experimentar o novo de Jesus, amém? Jesus, quando ele chama Abraão, ele dá uma palavra para Abraão, e por intermédio da palavra do Senhor, Abraão vive todas as promessas que Jesus cumpriu para ele. Ele sai de uma terra a qual saiu com seu pai morre no meio do caminho porque fica em outra terra, né, a qual ele se prende ali porque lembra o nome do filho que faleceu, e o Senhor entrega uma palavra para Abraão. E Abraão só vive o novo porque ele segue a palavra do Senhor. Então, fora Jesus te entregar tudo pronto, um vinho pronto, um odre pronto, que é você que é uma estrutura, que ele vai te cuidando, te moldando, ele vai estando com você dentro do processo de dilatação, porque dilatar não é fácil, crescer não é fácil, crescer dói. O crescimento leva tempo, mas dói, não é fácil.
Eu não sei se na sua vida sentimental, na sua área emocional, profissional, todos nós enfrentamos algum momento de crescimento. E quando a gente cresce, existe um tempo, não é da noite para o dia. Assim como o vinho não fermenta da noite para o dia. Então, nós temos que passar por um processo, e esse processo ele é cansativo, esse processo é dolorido. E aí a gente tende a achar que não vai dar certo, que você é um odre que foi utilizado apenas uma vez. Mas enquanto isso, Jesus está ali te esperando para que você tenha só uma atitude diferente para viver o novo que ele já preparou para mim e para você. Mexer na minha e na sua estrutura dói, às vezes a gente murmura, a gente fica sentido, às vezes a gente faz birra, mas nós precisamos desprender o nosso coração das coisas pequenas. Nós vivemos, às vezes, tanto a nossa vontade, nós queremos tanto viver o novo de Deus, mas ainda assim a gente não consegue soltar de verdade, né? A gente quer dar toda a confiança na mão do Senhor, falar, Senhor, faz. Mas 10 minutos depois a gente toma de volta. Jesus, eu preciso que você entre nisso daqui. Mas uma semana nada aconteceu, a gente pega de novo, pega de volta. Só que nesse processo, nós precisamos permitir que o Senhor venha nos moldar verdadeiramente. O odre, ele não é descartável. Amém? Eu, lendo essa palavra, falei, Senhor, mas o que dá a entender, como eu iniciei falando, né? É que um odre tem um vinho dentro, como não se coloca vinho novo em odres velhos, dá a entender que o odre vai ser utilizado apenas uma vez. Só que o odre que mesmo assim, tendo sido utilizado uma vez, o vinho já passou por ele. E por onde a presença de Jesus passa, ela sempre vai passar, porque ele é uma fonte de águas vivas. Não é apenas uma vez só, ele quer habitar em mim e em você. Amém? E eu fiquei ali me questionando, perguntando ao Senhor, falei, não é possível. Para o mundo, para mim e para você, talvez hoje, se nós fôssemos escolher entre pessoas, uma pessoa me presta um serviço, fez algo bom para mim e outra vez fez algo ruim, eu, como Carne, eu, como Priscila, você, nós podemos talvez substituir aquela pessoa. Ela te prestou um serviço apenas uma vez, você não gostou, você vai lá e substitui. Coloca outra no lugar. Só que com Jesus não é assim. Nós não somos descartáveis, nós não somos jogados fora. Muito pelo contrário. Ele vem, ele nos trata de novo, ele nos limpa de novo. E pesquisando sobre odre, eu falei, Senhor, não é possível. De alguma maneira, o odre vai ter que ser usado de novo. Porque na sua mão, o vaso pode até, o Senhor pode até quebrar, mas o Senhor faz de novo. Então, de alguma maneira, vai ter que ser feito de novo. E pesquisando sobre odre, eu aprendi que o odre, para ele ser restaurado, ele precisa mergulhar por aproximadamente 3 semanas. Ele precisa vir, você precisa pegar ele, mergulhá-lo. Não é uma parte só do odre, então não é só uma parte que eu e você a gente quer. Então não é só, Senhor, até aqui eu entrego e daqui para frente é a força do meu braço. Nós temos que nos entregar verdadeiramente ao Senhor. Nós temos que mergulhar verdadeiramente, porque só assim o Senhor vai conseguir e o Senhor vai, nós daremos, né, a Ele toda confiança, toda estratégia, tudo aquilo que a gente coloca e deposita em mim e em você, nós vamos tirar e nós vamos descansar verdadeiramente e mergulhar. Porque um processo de mergulho é só você e Deus. Não tem quem possa passar pelo processo do odre por ele, se ele quiser ser cheio de novo por um vinho novo. E às vezes eu e você nós já passamos por esse processo, às vezes eu e você já fomos usadas por Deus, às vezes nós pensamos, será que eu não vou ser usada assim novamente? Será que eu não vou servir assim de novo? Será que eu não vou sentir a presença de novo? Mas talvez falte em mim e você um pouquinho de mergulho, um pouquinho de voltar um pouco atrás, mergulhar, falar: Jesus, a minha vida está nas suas mãos. Essa depressão não vai acabar comigo. Essa crise no meu casamento não vai acabar comigo. Essa crise na minha família, nos meus filhos, no meu trabalho, não vai me parar.
Por isso que é importante a gente ter um tempo com Deus. Isso daqui vai falar sobre intimidade. Eu e você, nós precisamos ter intimidade com o Senhor. E quando nós mergulhamos, quando nós pegamos o odre, colocamos ali, ele precisa ficar aproximadamente por 3 semanas. Porque para nós termos intimidade com o Senhor, não é da noite para o dia. Quando nós conhecemos um amigo, uma amiga, quando nós fazemos uma conexão com alguém, não é na primeira conversa que a gente confia 100%, certo? O que nós vamos falar? Nós precisamos conhecer aquela pessoa. Preciso saber das intenções dela, da onde ela veio, o que que ela faz, como que é a família dela, se nós estamos na mesma direção ou não. Aos poucos você vai conhecendo essa pessoa, aos poucos você vai dando confiança, e aos poucos, se assim for também da vontade do Senhor e da sua, você vai dando intimidade, liberdade. E com Jesus não seria diferente. Não tem como a gente buscar Ele somente no momento da dor ou somente no momento de alegria. Nós precisamos ter uma vida constante com Ele, de intimidade, de entrega, de renúncia, de vida com Deus, vida no altar, vida de joelho, de oração, de intercessão. Eu aprendi que aqui nós estamos, por mais que cada um na sua casa é um ambiente espiritual, né? E eu entendi, e eu aprendi que em ambientes espirituais, palavras viram decretos. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir estar com você, porque Ele não vai te deixar em momento algum. Quando você é mergulhado, alguém te mergulha, alguém tem que te puxar, que você possa confiar no braço forte do Senhor. Ele é escape para minha e para sua vida. Ele tem todo o poder e domínio sobre a minha e sobre a sua vida. Se ele te mergulhou com toda a certeza, sem saber qual é a situação específica que você está vivendo, ele vai te tirar de lá. Porque o braço forte dele me sustenta e te sustenta. A palavra vai dizer que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele falou que vai fazer, se ele te prometeu, pode ter certeza que ele vai cumprir. Em nome de Jesus. E continuando ali no processo do odre, né? Ele é mergulhado por aproximadamente 3 semanas e mergulhado por completo. Ou seja, tem momentos que eu e você a gente tem que ficar no secreto, só eu, você e Deus. Só você e Deus, só eu e Deus. Coisas que só você e o Senhor podem tratar. Às vezes tem coisas que a gente terceiriza, mas nós não podemos terceirizar, somos só eu e você, só você e Deus que pode resolver. Deus precisa que eu e você estejamos. Na verdade, ele não precisa, quem precisa somos nós, né? Mas ele quer, ele nos dá a oportunidade de que eu e você estejamos entregues 100% confiando nele. Porque quando estamos submersos, nós não temos controle de nada. O ser humano foi feito para ficar sobre a terra, certo? Quando nós estamos em uma piscina, em um mar, a gente não tem domínio sobre aquilo. Por mais que a gente saiba nadar, nós vamos ter domínio sobre o que é na terra, não sobre o que há no mar. Então, quando nós estamos passando por processos difíceis, diferentes, fases novas, nós vamos tender a nos desesperar. E se a gente se desespera dentro da água, a gente se afoga, né? Mesmo que você saiba nadar, se você estiver em alto mar, você vai se desesperar, em algum momento a sua força vai acabar, em algum momento o seu fôlego vai acabar. E eu não sei se isso é ruim ou não, mas espiritualmente, graças a Deus, porque aí sim vai entrar a força e o fôlego do Senhor na minha e na sua vida. E o odre, depois de ele ser mergulhado ali por aproximadamente 3 semanas, depois, quando se tira o odre, é passado em volta dele azeite. Porque Deus ele não vai simplesmente te tratar, não vai simplesmente tratar a sua estrutura e deixar você sem um respaldo, sem uma cobertura, sem estar ali com você. O azeite dele, a unção dele, a cobertura dele, as asas dele estão sempre em volta de mim e de você, cuidando de mim, cuidando de você, cuidando da sua casa, da sua família, dos seus filhos, aonde o seu braço não chega. Então o azeite vai chegar ali depois do odre ser mergulhado, depois de eu e você sermos amassadas, depois de doer, depois da gente sofrer um pouquinho, mas com Jesus ainda assim é melhor sofrendo com ele do que sem ele. Ele vem e ele passa o seu azeite em volta da gente. Depois disso, o azeite, ele tem qual função no odre? O odre, lembrando, ele é pele de animal, amém? Então, é rígido. Depois que você tira a pele do animal, fica totalmente diferente do que é
quando um animal está vivo, certo? Então ela fica uma pele rígida. Então o azeite ele é usado para hidratar a pele. Por quê? Porque a gente pode até mergulhar, a gente pode até ficar ali com Jesus na presença, mas não quer dizer que as cicatrizes vão sair. Não quer dizer que está no mar do esquecimento. Não. Nós vamos continuar com as nossas cicatrizes, mas Jesus vai vir e vai passar azeite. Para quê? Para aquela sua cicatriz, ela poder ser para o próximo algo a qual vai ensiná-lo, não algo que vai te paralisar, não algo que vai doer em você, você vai lembrar para chorar, mas algo que você vai lembrar para que você possa mostrar para o próximo aquilo que Deus fez com você. Amém? E o azeite ele passa ali, ele hidrata a pele do animal para preparar o odre para mais uma vez ele poder receber vinho. Pri, quantas vezes então o odre pode, né, ser mergulhado? Infinitas vezes. Sempre que Deus tiver uma fase nova para mim e para você, com certeza ele vai me mergulhar, vai te mergulhar, vai separar eu e você para um tempo de secreto com ele. Quando o Senhor quiser nos entregar algo, quando o Senhor quiser nos chamar para uma fase nova, o Senhor vai nos preparar como odre. A princípio, parece que dói. A princípio, não só parece como dói, né? É muito difícil a gente estar passando por um momento, Pri, você não sabe o que eu passo na minha casa. Você também não sabe o que eu passo. Nós não temos noção do que o outro está passando. Então, quando você se deparar com um odre que está em um processo de mergulho, esteja ali você como um intercessor dele. Porque com certeza ele está tendo uma intimidade com Deus. E se ele estiver desesperado ali, e você puder ser um braço forte também para lembrá-lo que o Senhor está com ele, está segurando na mão dele, seja um instrumento. Porque o odre ele não foi feito para ficar parado. Amém? O odre foi feito para que tenha vinho nele e para que o processo do vinho de fermentação ocorra dentro do odre. E aqui nós estamos falando muito de odre, mas eu tenho certeza que você já entendeu que o odre sou eu e você. Porque às vezes eu e você nós achamos que Deus vai fazer, a gente sempre, né? Eu às vezes olhava e falava, Deus faz, mas faz na vida dela, na minha não faz. Eu às vezes pensava, Deus faz muito, Deus usa muito na vida dela, mas na minha não faz. Só que a gente precisa parar, assim como os discípulos dele olhavam muito para os outros discípulos, para os discípulos de João, para os fariseus, o que eles faziam ou deixavam de fazer. Eu e você, nós só temos uma direção a qual nós temos que olhar, que é Jesus Cristo. E ali nós vamos saber, nós vamos entender qual é o nosso propósito. Que eu e você, nós possamos ser instrumentos na mão do Senhor, para que a gente possa vir transbordar vinho para o próximo, para que a gente possa vir servir o próximo de vinho. Porque pode parecer que é difícil carregar vinho, e é, realmente. Carregar a palavra do Senhor não é fácil. Ser um instrumento da palavra dele não é fácil, só que ele já vai deixar isso na Bíblia para mim e para você como ensinamento. Ele vai falar que eu e você nós vamos ser perseguidos. Ele vai falar que a porta é estreita, que não é fácil. Ele vai falar que eu e você nós vamos renunciar. Então você tem que renunciar sem vícios. Você tem que renunciar sim seus gostos particulares, aquilo que te prende de viver a vontade e o novo de Deus para sua vida. Porque a porta que ele já separou, que ele já abriu para você, está aberta. Só basta você passar. Deus, ele entregou uma palavra para Abraão, só que Deus, ele não fez nada para Abraão. Ele não fez a mudança de Abraão, no sentido físico. Deus não foi lá e falou, Abraão, eu te dou uma palavra, então vai para a terra que eu vou te mostrar e eu vou pegar a sua tenda e vou levar para você. Deus não pega o odre e fala assim, tá bom, o vinho já está pronto, mas eu vou evitar que passe pelo processo de dilatação, de fermentação dentro de você, para você não dilatar no seu limite. E o meu problema e o seu é isso. Quando a gente chega no nosso limite, a gente começa a tomar decisões precipitadas. A gente começa a fazer o que não deveria ser feito. A gente começa a se desesperar. Porque o único problema do odre é que ele chega no limite. Amém? Só que nós já sabemos qual é a forma de trazer o odre do limite para ser usado novamente para vinho novo. Então, eu e você, nós já sabemos quando nós chegamos no limite de uma fase, tanto física quanto espiritual. Quando nós temos que entrar em um
novo nível com o Senhor, ele sempre vai nos apresentar, aparentemente, uma situação que é difícil, na minha força e no seu braço, na minha força, na força do seu braço, do meu, para mostrar que o quê? Que sim, que você é dependente dele sim, que você tem que ser dependente dele sim. É doído, é dolorido, é sofrido, mas eu e você, nós reconhecemos, porque parece que a nossa natureza, que a nossa carne, né, a nossa natureza da carne, sempre vai nos puxar para o contrário do que é o propósito de Deus. E sim, somos pecadores, nascemos do pecado, mas quando nós vivemos pelo Espírito, porque somos uma tricotomia, vivemos por espírito, alma e corpo, não é o corpo que domina a alma, nem a alma que domina o espírito. Tem que ser o espírito dominando a alma e a alma dominando o corpo. O corpo tem que ser aquele que não tem voz para nada, e o espírito sempre na direção. Então, quando você chegar no seu limite, que nós possamos nessa noite entender que o nosso limite é só mais um degrau para que Deus possa vir, nos restaurar, nos reestruturar, para que eu e você possamos receber um vinho novo, uma porção nova, um tempo novo, uma porta nova. Aquilo ali já está preparado para mim, para você. O vinho nunca vai acabar. As promessas do Senhor, aquilo que Ele tem para mim, para você na sua vida, nunca vai acabar. E pelo contrário, sempre que a gente sai de uma fase, a gente sempre vai para uma fase mais difícil. E quando a gente vai para uma fase mais difícil, nós somos cobrados de maneira mais responsável. Nós somos cada vez mais cobrados de uma maneira mais forte, né? Vamos dizer assim, cada vez mais, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Então, às vezes, eu e você, a gente pede tanta coisa para o Senhor, mas será que eu e você, nós estamos realmente capacitados para poder receber aquilo que Deus entregou para mim e para você? Porque já está entregue. A porta já está aberta. O vinho, ele sempre vai existir, ele está aí transbordando. Cabe a mim e a você se eu e você vamos ter estrutura para carregar aquilo que o Senhor confiou na minha e na sua vida. E quando você pegar, falar para o Senhor, sim, Deus, eu tenho estrutura, não murmure, não reclame, porque foi uma decisão sua. Tome cuidado com as suas decisões quando você estiver no seu nível máximo, no seu limite. Tome cuidado quando você for decidir o que você vai falar. A Bíblia vai falar que o sábio é aquele que é prudente nas suas palavras, né? Ele vai ouvir o conselho do outro, ele vai aprender pelo conselho do outro para que ele não tenha que errar, que nós possamos ser, não venha a errar, que nós possamos ser assim com a palavra do Senhor, amém? Tá tudo aqui, tá tudo nas Escrituras. É só eu e você nós lermos e nós entendermos que o Senhor está ali comigo e com você, o noivo está na festa. A presença dele está aqui. Tá aqui comigo, tá aí com você, tá com o seu filho, tá com o seu marido, tá lá no seu trabalho, tá onde quer que você precise que esteja. Só que eu e você nós precisamos entender que nós não temos domínio sobre a nossa própria vida, que quem tem que ter domínio sobre a nossa própria vida é Deus. Por isso que o vinho transborda, o vinho tá aí, a porta tá aberta, mas a direção precisa vir dele para o que você vai fazer. Mesmo que você passe para uma nova fase, às vezes não é tempo de você passar para a nova fase, porque a sua estrutura não está pronta. Você ainda está na segunda semana do odre sendo mergulhado e você já quer estar com o vinho novo dentro. Aí você vai lá, toma da mão de Jesus, o vinho entra de novo, ele fala: "Então você quer? Então tá bom, então eu vou deixar". Aí você traz para você de volta, você não consegue, acontece. Dilata o odre antes do tempo, você chega no seu limite antes do tempo de novo, e você não consegue cumprir nem aquilo que era para sua vida, nem aquilo que era para a vida do próximo. Então nós precisamos ter sabedoria, porque eu e você nós vamos ser sempre exemplos, as nossas vidas têm que ser sempre exemplos, né? A Bíblia que o mundo lê, somos eu e você, certo? Então nós precisamos ser sábias. Quando o Senhor te chamar para mergulhar, é tempo de mergulhar. Quando o Senhor te chamar para carregar o vinho, é tempo de carregar o vinho. Quando for o tempo de passar o azeite, também é o tempo de passar o azeite. Às vezes a gente quer atropelar as fases, mas só quem acaba perdendo somos nós. Porque Deus, Jesus já fizeram tudo. Eles só estão administrando na minha e na sua vida, de acordo com aquilo que você dá liberdade para ele agir. Amém? Que o Senhor te visite com essa palavra hoje. Que, em nome de Jesus, o novo do Senhor esteja sobre a sua vida, que portas sejam abertas. Nada vai invalidar aquilo que o Senhor já abriu, aquilo que o Senhor já colocou diante de ti. Nenhuma palavra
Nada, nem aqueles que te perseguem, nem aqueles que não acreditam, nem aqueles que dizem que você não vai conseguir, porque a palavra é dele. E ele só se comunica com a gente por intermédio da palavra, e tudo se faz por meio da palavra. E ele é sustentado pela palavra dele. Tudo só ocorre pela palavra dele. A palavra dele para mim e para você nessa noite é um novo tempo de Deus para mim e para sua vida. Seu casamento, na sua casa, na sua família, na sua vida profissional, em nome de Jesus. Eu agradeço, Thalia, essa oportunidade, uma palavra breve, rapidinha, mas eu espero que tenha entrado aí no coração de vocês, que Deus ministre vocês durante essa semana com essa palavra. Deus falou muito forte comigo, muito obrigada, viu? Amém, aleluia, que palavra maravilhosa, meu Deus do céu, que glória a Deus pela sua vida, Pri. Que Amém. palavra, que delicadeza ao falar, que amor, que gostoso te ouvir te falar. Eu ficaria a noite inteira te ouvindo falar. Amém. Que bênção, assim, falou fortemente comigo. E todo o processo que eu estou vivendo, eu queria até compartilhar, que tem muito a ver do que você falou, né? Eu até coloquei, você falou, Thalys, pode escolher tirar um dos louvores. Eu falei, escape eu não vou tirar, porque eu tenho ouvido esse louvor, gente, dia e noite, noite e dia. De noite, noite e dia, que esse louvor é tremendo. Quem entrou depois, eu só quero ler uma parte da letra, compartilhar com as irmãs, né? Mas fala assim: o inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, aquele que tira a força do fogo e faz o leão jejuar, o Deus que derruba as muralhas, da estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. E aí o refrão dele fala: Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. É lindo demais esse louvor. Ele é maravilhoso, maravilhoso. E eu tenho escutado ele todas as manhãs. A Lilian já cantando. Glória a Deus, Lilian. Ele é maravilhoso. E hoje de manhã eu estava pensando, né? Algumas irmãs sabem, eu saí da empresa vai fazer 5 meses. E o senhor me deu o direcionamento que eu tinha que sair da empresa, né? Que eu trabalhei 6 anos, e eu fiquei relutando, falando, tá bom, senhor, eu vou sair, mas me ajuda aí, senhor, pelo meu seguro-desemprego, eu não vou pedir minhas contas, eu não vou, senhor, não vou, eu preciso de seguro-desemprego, eu preciso do meu dinheiro, e fiquei tentando negociar com o senhor, aí o senhor, tá bom, vou te dar, me liberou o seguro-desemprego, peguei, né, os meus direitos, e aí hoje caiu a última parcela do seguro-desemprego, e aí eu falei assim, senhor, e agora caiu a última parcela, pai. E, tipo assim, nada aconteceu de novo. Eu tenho alguns projetos que eu tô colocando, mas nada, tipo, para falar assim, nossa, super rolou. E aí Deus falou assim, então é agora que eu vou agir. Porque até então, até esses 5 meses, eu fiz o que você me pediu. Você não queria o seguro-desemprego? Você não queria o dinheiro? Não era o dinheiro que te importava para você sair, você precisava do dinheiro. E aí o dinheiro acabou. Agora que eu vou colocar a mão, porque agora eu não vou depender mais de você. Não é mais na sua força do seu braço. Não é mais nisso. E é Agora que isso. vem a provisão mesmo. Agora que vem a provisão. Agora que você vai viver os milagres. Porque muitas vezes a gente pede, foi o que você falou, a gente pede, mas a gente não entrega. A gente pede para o Senhor, fala, Senhor, estou te entregando, mas a gente não entrega totalmente. Porque a gente ainda está confiando na força do nosso braço. E é quando a gente não tem mais para onde correr, ou onde não tem mais, é que o Senhor faz um milagre. E aí, na hora, eu falei assim, meu Deus. Falei, Senhor, como eu te amo, Pai. Eu fiquei o dia inteiro aqui, Senhor, como eu te amo. Senhor, obrigado. Meu Pai, como eu te amo. Obrigada, Senhor. Porque é isso, é poder confiar e falar, Senhor, agora sim eu só dependo de Ti. É só o Senhor, não sou mais eu, né, na minha força. Eu tenho saúde, eu estou tentando de todas as formas, mas agora eu só dependo do Senhor. Então,
É muito lindo ouvir, né, do Senhor o que Ele faz, o trabalhar, porque Ele, em nenhum momento, Ele disse que a gente não teria aflições, que a gente não passaria por dificuldades, e todo o processo, como a gente sempre fala, né, o deserto não é lugar de se morar, o deserto é lugar de passagem, é lugar para a gente ir onde a gente vai aprender tudo que a gente faz, todo o nosso chamado, toda a nossa... tanto as coisas boas como as ruins, é Deus nos capacitando e nos fortalecendo. E todo que a gente for, o nosso chamado, ele nunca vai beneficiar só a gente. Então, o que a gente está vivendo, a gente vai poder compartilhar com outras pessoas, como eu já compartilhei tantos testemunhos meus que edificaram outras pessoas e que ajudaram outras pessoas no processo delas. Mas cada uma tem o seu processo. Cada um tem o seu jeito. O Senhor, ele prepara para cada um, né? É igual lá, Davi não adiantava, queriam dar a armadura de Davi, que não era de Davi, não servia, porque Sim. o Senhor, ele tem um trabalhar com cada um, então ele tem tudo que a gente está passando, a gente tem que confiar no Senhor e falar, Senhor, eu creio no Senhor, eu creio no meu milagre, eu creio que coisas grandes estão para acontecer, e eu não digo em questão só de financeiro, não, principalmente espiritual, você sentir, sabe? Eu falei, na hora que eu pensei, o Senhor já respondeu dentro do meu coração. Falou, você não pediu? Aí, tava os 5 meses, você recebeu, agora é a hora. Então, assim, você poder ter essa intimidade com o Senhor, de ouvir Ele falar contigo, de sentir no teu coração e sentir felicidade, porque você crê num Deus do impossível, que abre os mares, que você pode pregar, que você ganha vidas. Eu tenho compartilhado, às vezes o Senhor me usa falar, eu sinto vontade, não, vou postar no Instagram tal mensagem. E aí sempre tem alguém que me responde e fala, caramba, Thalita, falou tanto comigo, eu precisava tanto ouvir essa palavra. Gente, isso é melhor do que você ganhar uma casa, um carro, você saber que o Senhor te usou para falar com aquela pessoa, para trocar Sim. o coração. Não existe, né, nada que pague essa presença. Hoje eu estava assistindo um podcast de 2 mulheres falando, gente, é igual a gente quem é mãe, fala assim, eu não conheço, eu estava falando para a Rê também ontem, antes de ontem, falei assim, eu não consigo imaginar minha vida sem meu filho, eu não lembro como que era a minha vida sem meu filho, não lembro. E é assim com Deus, eu não consigo imaginar minha vida sem Deus, sem ter Ele na minha vida, não consigo imaginar, porque quando você tem o Senhor, o processo, você sabe que pode doer, pode apertar, mas que no final a salvação vem, o resgate vem, ele vai dar o escape, ele vai dar o livramento. Agora, quando a gente não tem Deus, as pessoas que não têm Deus, como que faz? O que Corre elas para quem, né? recorre para quem? Por isso que muitas acabam tirando a própria vida, porque elas acham que não tem ninguém ali para ter, né, para dar o escape. É igual eu falo Judas, eu falo, gente, Judas andou com Jesus. Ele andou com Jesus, ele traiu, mas ele errou, dava vontade de dar uns chacoalhão sim. Mas se ele conhecesse, se ele tivesse conhecido Jesus verdadeiramente, ele não tinha tirado a própria vida, ele não tinha, né? Eu ia falar, não, o Senhor está aqui, ele vai me salvar, ele vai me perdoar. Sim. Então, quantas pessoas não têm intimidade com o Senhor? Até vai na igreja, até ouvir falar, mas não tem intimidade, não confia, não entrega verdadeiramente. Eu sei que é fácil falar, Thalita, igual eu falei para você, gente, não é fácil, nem sempre eu consigo entregar. Às vezes a força do meu braço quer ir, eu quero fazer na força do meu braço, E mas às vezes quando a a gente gente... nem percebe, né, que a gente tá Exatamente, saindo ali do espírito para deixar na força do braço. Por isso que nós temos que estar exatamente. sempre atentas, né? Sim, e por isso que é bom a gente ter pessoas ao nosso redor que servem a Jesus também e que nos dão um chacoalhão e falam assim, opa, mas aí você está querendo colocar sua mão, não é Deus fazendo, não, é você querendo colocar sua mão. Por isso que é bom a gente realmente ter pessoas de Deus que andam com a gente, que conseguem dar o braço e falar assim, olha, não é Deus não, você está colocando sua mão, amizades sinceras, né, que nos fazem acordar. Mas que linda essa palavra, eu vou até assistir de novo para anotar mais Amém. coisas, fiz algumas anotações aqui, mas das coisas mais fortes, assim, que você falou que meu esposo fala muito,
é da gente, né, o Senhor abre certas portas para a gente, abre portas novas e a gente quer andar com as coisas velhas. A gente anda por lugares novos vestindo as coisas velhas. Ele abre uma nova porta de emprego e você quer continuar do mesmo jeito, tendo as mesmas atitudes, e por isso que nenhum emprego para você tá bom, porque você continua sendo a mesma pessoa. Você entra em relacionamentos, está à procura de relacionamentos, mas você mesmo não muda. E aí fala que não existe homem que não presta, que os homens não prestam, que você não se acabe em relacionamento nenhum, sendo que você continua sendo a mesma pessoa. Você não quer mudar. Por isso que Então, Jesus vai quantas coisas. repreender os próprios discípulos dele, né? Ele fala ali: eu sou o noivo, eu tô na festa. Você vai ficar triste com o noivo na festa? Não tem como Uhum, você ficar triste com o noivo na festa, né? Mas sim. eles estão com um pensamento: tudo bem, o noivo está aqui, mas eles jejuam e os seus discípulos não. Só que Uhum, jejuar é uma forma de você chamar a presença, né? É uma forma uhum, de. O jejum era algo que você fazia para quê? Porque você cria que Jesus iria vir, certo? O uhum, povo daquele tempo. E aí eles jejuavam até chegar a vinda do Messias. Quando o Messias chegou, estava ali com eles estavam na presença do Messias, só que com um pensamento antigo, com exato. um pensamento de ainda vou jejuar para buscá-lo, sendo que ele está aqui comigo. Exato. Não, e você falou uma coisa que eu lembrei agora, né? É claro que cada igreja tem a sua doutrina, né, gente? É, mas, por exemplo, eu e meu esposo, a gente veio de uma doutrina que quando a gente, vou jejuar, igual, fiz 21 dias de jejum, a gente fez 21 dias de jejum, tiramos o açúcar, total açúcar, a gente ficou os 21 dias sem açúcar de maneira nenhuma, açúcar. E aí, a gente foi numa igreja, agora a gente tá congregando em outra igreja, e a gente foi na célula. E aí, lá na célula, teve uma festividade, e eu não lembro o que foi. Foi alguma festividade que teve na célula. E aí tinha tanto doce, gente, tanto doce, tanto doce. Eu falei, gente, e foi o último jejum que eu fiz. Eu nunca fiquei tão irritada na minha vida por causa de jejum, por causa da falta de. Nossa, eu tava de TPM, eu tava necessitada de um doce. Aí o pessoal falou, não, mas eu fiz. A gente também tirou o açúcar, mas aqui na igreja a gente entende que a gente está no momento de comunhão, onde a gente está clamando a Deus e a gente está em comunhão e que a gente não precisa fazer o jejum hoje, mas a gente continua no resto da semana. Aí eu falei, gente, mas eu sou muito firme com isso, né? Eu falo, não, eu 21 dias, 21 dias. Mas, né, olhando talvez por outros olhos, e mediante essa palavra também, talvez eles não estejam errados, porque ali eles estavam buscando a presença, estavam todos em comunhão, e o Senhor ia se agradar mais deles estarem em comunhão do que eles estarem sofrendo por não comer determinado alimento. Mas cada igreja tem sua doutrina, enfim. Mas eu pensei isso, eu falei, olha, talvez eles não estejam tão errados. Eu continuo seguindo o meu, mas né, não posso, porque na hora eu falei, como assim, gente? Mas 21 dias, é 21 dias, não é comer pronto e acabou. Mas vai de cada entendimento. Mas, enfim, para mim foi muito edificante essa palavra, falou fortemente comigo, me fez meditar, e como eu falei, eu vou ver a gravação de novo para meditar mais um pouquinho, fazer mais algumas anotações depois. Passo a Amém. palavra. Antes eu vou pedir para você, Pri, para você orar pelos pedidos de oração, mas antes de Amém. pegar os pedidos de oração, eu vou perguntar se alguém quer compartilhar algo, quer trazer algum testemunho, quer complementar algo do que a Pri falou. A Lilian tá com cara de quem quer falar. Fala, Lilian! A paz do Senhor Jesus, queridas, boa noite. Amém. Amém. O processo, né, do vinho é bem complicado, né? Porque nós todos os dias, né, passando por processos, tentando ser melhor a cada dia e tirando, né, tudo aquilo que é defeito da nossa vida, né? E aí eu me perguntei, quando ela estava explicando sobre o odre, né, eu perguntei assim, mas esse odre, ele, no seu processo, ele incha automaticamente tudo que é
tudo que tem fermentação, ele vai inchar, né? E aí eu falei, Deus, é a mesma coisa nós, né? Quando nós estamos querendo algo da parte de Deus e nós não alcançamos, automaticamente a gente se inflama, né? Ai, Deus, por que que o Senhor não fez isso comigo? Por que que o Senhor não me deu isso? E aí ele vai abrindo algumas lacunas, né? Em volta dele, até ele ser passado esse óleo. Se a pessoa não ficar perceptiva, automaticamente ele vai abrir uns vãos em volta dele, né? E é isso na nossa vida também. Você inflama, 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 e aí uma hora você não vai aguentar, você vai estourar, né? Então, que nós possamos ser que nem o Senhor, né? Que nós possamos ser bondosos, né? Como Jesus foi, excêntrico nas suas palavras, né? Usar de sabedoria em tudo que nós fazemos, porque um vinho, para ele chegar no seu ponto final, que é aquele sabor, né, que muitas pessoas colocam o vinho numa taça, fica girando aquela taça, né, para sair aquela primeira fase, que é o álcool muito intenso nele, e ele ficar aquele sabor agradável. Ele teve que passar por muitos processos. E eu e você é a mesma coisa, todo dia é um processo diferente. E não é só aquela ideia de que, eu quero ser semelhante a Cristo. Será que você aguenta levar um tapa na cara? Será que você aguenta que falem mal de você, mesmo você fazendo bem? Será que você suportaria colocar uma coroa de espinho na cabeça? E com o seu número ainda, porque a coroa de espinho de Jesus foi o tamanho da cabeça dele. E será que você está preparada para passar por esse processo espinhoso, doloroso, e que muitas das vezes você não vai querer aceitar? Eu falo que muitas das vezes é melhor ouvir do que ter razão. Então, eu estou seguindo esse mandamento, estou falando para Deus, poda a minha língua, poda a minha língua, poda a minha língua. Porque se o Senhor podar a minha língua, eu vou pensar 10 vezes para falar. E eu vou aprender mais de ti, né? Então é isso, meninas. Vamos aprender com o odre, né? No começo você vai ter que fermentar. Seja vinho ou seja o odre, né? Cada um tem o seu processo. O vinho um processo um pouco maior, né? Bem gentil. E o odre também com outro processo, mas não deixa de passar pelo processo com Jesus. Mas o importante é que é com Jesus, né? Dói, mas é com ele. Lília, eu silenciei que estava cortando a Pri. Volta. Não, clica lá no... Tira do mudo, tira do mudo. Isso é só um processo. E você vai ter que passar, né? Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Você vai passar, você vai chorar, você vai querer sempre colocar a culpa em alguém, mas o processo é para você, é com você. Então, mude. Aprenda que você tem que mudar, querendo ou não. Às vezes o problema você acha aí na sua casa, o problema é meu marido, o problema é meu filho. Não, querido, o problema é você. Começa por você, resolva através de você. E as coisas, fluirão bem melhores. Amém? Amém, é isso, né? O posicionamento, eu falo, muitas vezes algumas mulheres vêm buscar ajuda, aconselhamento, né? Casamento, principalmente. E eu falo, mas o marido faz isso, faz aquilo. Eu falo, mas o que você está fazendo? Você já perguntou para ele o que não te agrada, o que ele não se agrada em você? Você já começou a mudar você mesma? Porque a gente quer que, né, o próximo mude, mas a gente não quer mudar, não. Ainda mais mulher que é meio teimosa, né? Que a gente quer tudo do nosso jeito, no casamento principalmente. Então, às vezes a gente quer do nosso jeito, mas a gente não quer mudar. A gente não quer passar por sofrimento, é igual eu falei. Eu sou. Eu brinco e falo, gente, eu sou meio sadomasoquista. Porque eu falo assim, Senhor, se é para sentir dor, que eu seja a primeira. Se é para sofrer, que eu seja igual para passar medo. Tem que ir num parquinho que o negócio é mal alto. Quem vai primeiro? Eu. Eu prefiro ser a primeira para eu passar, porque aí ninguém vai me pôr medo
eu vou sentir o medo sozinha, deixa eu ir primeiro. Quando eu engravidei do meu filho, eu falei assim, eu quero aquele parto humanizado, com parteira, que eu quero sentir a dor de verdade, eu quero ver como que é. Eu quero ver, Senhor, me prepara, porque eu quero saber. Porque tem um monte de mulher falando, não, que dói, que morre, eu quero ver como que é essa dor, Senhor. Porque o Senhor nos preparou para isso. Então, graças a Deus, consegui ter meu filho de parto humanizado. Achei que ia morrer, mas não morri, não, gente. Estou aqui vivíssima, querendo outro igual. Então, a gente não morre. Não morre. Essa dor não é para a morte. A gente falou assim, Corajosa. essa dor não é para a morte. O Senhor não vai fazer. A gente é forte o suficiente para passar pelo processo, para passar por toda essa maturação, para passar por esse tempo. A gente é forte o suficiente porque o Senhor está conosco. Então, quando o Senhor está com a gente vai passar pelas dificuldades, mas vai passar dando glória a Deus, sabendo que no final a salvação vem, tem alguém lá do outro lado da porta nos aguardando. Eu quero outra assim, Dani, do mesmo jeito. Vou ter que ir pro Capão aí, sair daqui de Indaiatuba e ir pro Capão que eu vou parir aí. Vou parir, eu quero ter do mesmo jeito. O povo falou, você é doido, gente, não é pra morte, não dó. Na hora dói, você fala que vou morrer, vou desmaiar, Senhor, porque eu fui pensar, mas deu tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Mais alguém quer falar? Quer compartilhar algo? Pastora Fátima, cadê? Paz do Senhor Jesus. A paz, que Pai, saudade. Boa noite. Que prazer estar aqui e poder ouvir essa palavra, compartilhar. Eu aqui do outro lado fiquei admirando. Falei, olha que bênção. Quanta maturidade, quanto crescimento, tanto do Conexão quanto da vida da minha nora, Diaconisa Pri. É um prazer, é um orgulho poder ver, né, o crescimento da palavra de Deus dentro dos nossos corações e o dispor, a disposição, porque o Senhor ele quer nos encher e nos preencher o tempo todo, mas depende muito de nós, né? E aí, enquanto ela estava pregando, o Senhor falou fortemente aqui no meu coração em Apocalipse, capítulo 3, onde ele fala que o nosso nome está escrito na palma das suas mãos. E aí eu falei, Senhor, mas por que na palma das suas mãos, né? E me remeteu à cruz, me remeteu aos furos da mão, né, ao transpassar das mãos. É impossível ele se esquecer de um filho seu, é impossível ele se esquecer da noiva, é impossível ele se esquecer do amor que o levou a fazer da forma como foi feito e sem rejeitar a cruz, né. Então, que a gente possa entender que esse amor do Senhor ele transiciona tudo, tudo e mais um pouco do que a gente pode fazer, né. E quando a gente está em Cristo, a gente precisa entregar para Ele tudo, porque Ele vai nos encher, Ele vai encher a outra com vinho novo, e a gente tem que entregar qualidade, verdade, amor, permissão, intimidade, perseverança, busca, são tantas coisas, né. E se a gente for olhar os olhos naturais, a gente vai dizer como a Thalita, né, disse: "Eu não vou conseguir parir naturalmente", mas quando a gente enfrenta a situação e fala para ele: "Senhor, eu vou", ele vai junto e a gente se supera. Amém? Amém, pastora, que bênção. Saudades, hein? Tem que vir marcar agora um dia para voltar. Faz tempo que você não traz uma palavrinha aqui Ah, para nós. glória a Deus. Vamos marcar sim, com certeza, no nome de Jesus. Amém. Mais alguém, gente? Amém. Então, eu vou passar os pedidos de oração, Pri. Eu vou falar os nomes, vou compartilhar com as irmãs os pedidos aqui. E aí, mais para que vocês possam também entrar em oração por esses pedidos de oração, mas você pode fazer uma oração, né, geral. A Carla está pedindo oração pela vida dela. Ela coloca aqui, estou exatamente dependendo do Senhor, para mim está muito difícil, acho que eu não estou sabendo lidar com isso. Sinto que Deus está me testando de alguma forma, mas eu estou mal por tudo isso. Tem uma irmã aqui que está com o nome de Danila Taide.
Ela pediu oração por ela, não está bem de saúde, pela minha família. Depois digita aqui o seu nome, irmã. Aí a Carla também está pedindo oração pelo irmão Sebastião da Penha. Peço pela vida e restauração do meu filho Marcos Fabiano, do meu esposo Anderson Fernandes, do meu filho Rodrigues Fernandes, e pela minha saúde, pela vida espiritual. A Cida está falando, gente, que emoção, ouvir minha sobrinha tão amada, palavras tão lindas, vinda do Senhor, chorando litros aqui, me tocou no fundo. A Josefa comentou aqui, exatamente quando a fé é grande no Pai, ele move montanhas. Deus está me sustentando na vida financeira, na saúde. Peço que as irmãs continuem orando pela minha vida, pela minha família, pela minha casa, amém. A Vanilda está pedindo oração pela vida dela. Cristiane pedindo oração pela vida financeira e sentimental. A Tatiane, que pediu oração, disse que não estava bem. A Fátima está pedindo oração pela vida e recuperação de um grande amigo, o pastor Jairo. Amém. Mais algum pedido, irmãs? Alguém que abre o microfone, fala do pedido de oração? Eu peço oração também pelo seu Francisco, que é o pai da minha prima. Ele tinha caído da escada, teve um AVC, e agora ele está internado de novo, tendo febre, então peço oração para que ele venha se recuperar 100%, para que o Senhor venha trazer a restauração da saúde. Ontem era o dia que ele ia na igreja poder testemunhar de tudo que ele passou, e aí de manhã ele teve que ir para o hospital porque a febre não passava, e aí o médico resolveu interná-lo novamente. Então, vamos orar, porque o inimigo tem se levantado, né? Ele é um grande homem do Senhor, e a gente sabe que o inimigo não quer, né? Ele não quer que as pessoas falem do amor dele. Então, orem, por favor, pela vida do Francisco. Luana está pedindo oração pela vida do João, pelo meu filho João e pela minha saúde do meu esposo Paulo. Cida, você levantou a mão, quer falar? Oi, boa noite. Boa noite, irmã. Oi, Pri. A tia tá toda boba aqui. Eu queria pedir oração. A minha mãe, ela congrega em Diadema, e o pastor dela teve câncer, né? Fez o tratamento, só que o câncer voltou, né? E assim, ele tá muito triste, ele tá muito desanimado. Ele é uma pessoa que sempre colocou todo mundo para cima, sempre perseverou, sabe? E hoje em dia ele está muito desanimado, que ele vai ter que começar tudo de novo, tratamento, quimioterapia, né? Aí eu queria, o nome dele é Marcelo, né? Eu queria que vocês orassem pela vida dele. A minha mãe está ajudando a família deles, que ele está com auxílio saúde, né? Aí a gente, do nosso jeitinho, a gente está tentando ajudá-lo, né? Mas eu queria muito que vocês orassem comigo, me ajudassem em oração. Amém, amém. Já anotei aqui, Cida. Vamos orar pela vida dele, sim. Eu peço também para orar, gente, mas eu tenho um caderninho de oração, e aí, sempre quando eu oro, eu falo, Senhor, ó, leia cada nome que está aqui, cada pedido de oração, cuida de cada uma, né, que entregou o nome aqui. Então, eu sempre estou orando também pelos pedidos de oração. Mais alguém? Tem mais algum pedido para colocar, gente? Acho que acabou, então. Pode orar, Pri, por esses pedidos, Carla, Tatiane, José Família, Marcelo, Vanilda, Cristiane, Francisco, Jairo, Luane Família, e todas nós que não entregamos os pedidos, mas que o Senhor, né, continue nos guardando e nos dando sabedoria aí para lidar com todo o processo. Amém. Antes de orar, eu vou ler para vocês aqui um versículo que Deus colocou no meu coração, amém? Nesse momento de pedidos, né? De intercessão. Está lá em Filipenses, capítulo 4, verso 6, vai dizer assim: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
Em 1 Pedro 5:7 também vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Que esses versículos entrem aí no coração de vocês, que Deus possa falar com vocês, que nós possamos entender, né, todos esses pedidos. Nós entendemos, nós clamamos, nós intercedemos, mas que nós possamos também descansar. Nós vamos clamar por eles, nós vamos orar, nós vamos pedir, mas que nós possamos confiar que Deus ele já está fazendo até mesmo antes da gente pedir e da gente clamar. Amém? Vou pedir para que vocês aí na casa de vocês fechem os olhos de vocês, fiquem no espírito de intercessão. Senhor, nós entramos na sua presença, estamos desfrutando dela. Agradecemos pelo Senhor estar aqui conosco. Obrigada, Senhor, pela conexão, pela vida da Thalita, por aquilo que o Senhor entregou para ela como ministério. Que o Senhor possa vir guardar, respaldar, cuidar e esconder a casa dela, o esposo, o filho, os sonhos, os projetos, que aquilo que está no coração do Senhor, como sonho e vontade, se cumpra na vida dela. Que o Senhor venha preparar uma porta de honra, uma porta de excelência, de acordo com aquilo que o seu coração e a vontade dela desejam, e que o seu nome seja glorificado em todos os momentos. Pai, abrindo também, Deus, para a conexão, para todas essas mulheres que estão aqui representando seus lares, seus maridos, seus filhos, suas casas, suas igrejas, seus trabalhos, enfim, cada um dos seus processos. Nós te agradecemos primeiramente pela vida, pelo dom da vida, por estarmos aqui vivas, respirando, com mais uma oportunidade. Mas temos em nossos corações aqueles as quais nós intercedemos e pedimos para que o Senhor venha entrar com a sua intervenção. Todos aqueles que precisam de cura hospitalar, Espírito Santo, daquilo que seja cura, Deus, na saúde, em qualquer área que seja no corpo, em qualquer membro, que o Senhor possa vir entrar, que o Senhor possa vir suprir, que o Senhor possa vir curar. Porque a sua palavra vai falar que o Senhor é o médico dos médicos. Nós cremos, nós acreditamos naquilo que o Senhor deixou para nós como a medicina, mas nós cremos também no poder da sua cura, nós cremos também no milagre. Então nós pedimos e nós clamamos para que o Senhor possa vir entrar nessas causas que perante nós, perante os nossos olhos, são causas impossíveis, mas o Senhor sabe que já tem uma porta aberta diante de cada um deles, para que eles possam ter a cura, possam passar e viver o novo tempo do Senhor para a vida deles. Pai, seja na área sentimental, espiritual, emocional, no casamento, com os filhos, que o Senhor possa vir entrar, Deus, e que o Senhor possa vir trazer o seu bálsamo sobre cada um. Que o Senhor possa vir, em nome de Jesus, trazer a provisão, que o Senhor possa vir trazer a paz que excede todo o entendimento, que nós possamos dormir tranquilas, porque nós cremos e sabemos que o Senhor já fez por nós. A porta já está aberta, e que nós possamos desfrutar dessa palavra. Que seja na vida financeira também, Espírito Santo, no chamado de cada uma delas, que o Senhor possa vir entrar, revigorar, que nós possamos vir ser mulheres diferentes, que possamos ser mulheres sábias dentro dos nossos lares, dentro das nossas igrejas, ministérios, nossos trabalhos, e por onde a gente passar, que as pessoas possam entender que a nossa mentalidade transicionou da terra para o céu, e que nós vivemos, não como aqueles discípulos, que também aprenderam após isso, mas que nós vivemos, Senhor, desfrutando da sua presença, que habita em nós e que está conosco em todos os lugares aonde nós estivermos. Por isso, não nos permita nos sentir sozinhas. Por isso, não nos permita, Espírito Santo, achar que nós estamos só, achar que nós somos a última vez que vamos ser usadas, como aparentemente um odre é, mas que nós possamos vir, Deus, ser restauradas no Senhor. Eu te peço que o Senhor cuide do coração, da mente, do corpo, da alma e do espírito, que o Senhor venha fortificar o espírito de cada uma. E que nós possamos, Deus, ter todos os dias momentos com o Senhor, de intimidade, com a sua presença, onde quer que nós estivermos. Esteja conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus, meu Deus, que paz, que bênção. Glória a Deus. Amém, Menina, amém. Glória a Deus. boa noite a todas. Pri, muito obrigada. Obrigada a cada uma de vocês. Uma boa noite. Como falei, toda segunda-feira, 8h30, estamos aqui. Compartilhem com outras pessoas.
esse link que é uma bênção. Muito obrigada, viu? Um beijo, fiquem com Deus, boa noite. Amém. Boa noite, Pai. Obrigada, viu? Beijo, até a próxima. Boa noite. Amém, boa noite. Boa